Senhoras e senhores, chegamos à última aula desse curso de Python. Então hoje a gente vai aprender como usar tuplas e como a gente usa também um dicionário, que é uma poderosa ferramenta em Python que a gente pode usar para resolver problemas. Então uma tupla, diferentemente do que a gente tinha lá numa lista, também é um conjunto de elementos, só que eles não podem ser alterados. Então eles são uma lista de elementos fixos que não podem ser modificados. O que diferencia de uma lista para uma tupla, quando a gente vai definir ela, são os parênteses, ao invés dos colchetes. Então, naquele primeiro exemplo ali, ó, do T1, mesmo que eu tenha só um elemento, só basta eu colocar vírgula para ele achar que é uma tupla, o tipo de informação. Se a gente colocar a letra A sem aquela vírgula, daí o tipo da informação de T1 seria uma string. Como eu falei antes, a gente não pode modificar, então ali a gente tem um exemplo, dimensions, que tem uma tupla com dois valores, conjunto de valores 250. Quando a gente acessa, a gente pode acessar da mesma forma que a gente acessava lá com listas. Então, acesso à posição 0 dá 200, acesso à posição 1 dá 50. E eu posso, se eu tentar fazer uma alteração, acessar a posição 0 e atribuir um valor 250, o que acontece? Ele vai dar um erro e vai dizer que eu não posso, ó, type error, tuple object does not support item assignment. Ou seja, eu não posso atribuir um valor para uma posição de uma tupla. Uma coisa bem interessante em Python, em qualquer outra linguagem, tradicionalmente, quando a gente quer fazer a troca de valores entre o que tem dentro de uma variável A e uma variável B, a gente precisa usar uma variável auxiliar. No exemplo ali, eu usei o temp. Então, essa variável temp recebe o que o valor de A tem atualmente, o valor de A é alterado porque a variável de B tem atualmente, e, finalmente, a variável de B recebe o que a variável A tinha. Como a gente tem tuplas em Python, a gente consegue fazer isso automaticamente, como tem no exemplo ali embaixo. Então, eu consigo fazer com que A receba B e B receba A, e eu já troco simultaneamente o conteúdo das duas. Vocês têm que cuidar só para não variar o número de elementos que a gente está fazendo a atribuição. Então, essa atribuição múltipla através de tuplas tem que ter sempre o mesmo tamanho. Outra coisa bem interessante, bem legal é o retorno de mais de um elemento. Então, várias vezes vão estar definindo alguma função e vocês vão precisar retornar várias informações, não uma só. Nesse caso do exemplo ali, eu estou retornando y e x, as duas informações. Quando eu chamo a função troca, que retorna dois elementos, eu preciso armazenar essas duas informações. Então, eu também preciso de uma tupla para receber o que o troca está me retornando. E agora a ferramenta mais importante dessa videoaula, dicionários. Então, o que acontece? A gente tem, normalmente em listas, em tuplas, uma série de elementos no qual a gente acessa através de uma posição, né? Agora aqui, em dicionários, o que a gente vai fazer? Ao invés de ter uma série de elementos, a gente vai ter vários pares. Então, para cada elemento que eu tenho dentro do meu dicionário, eu vou ter que ter uma chave. Para essa chave, ele vai me indicar um valor. Quando a gente define um dicionário vazio, ao invés de colchetes, que é o que a gente usa para lista, ou parênteses, que é o que a gente usa para tupla, a gente vai usar as chaves. Então, ali eu estou começando um dicionário vazio, e aí eu estou inicializando com a chave one o conteúdo uno. Estou adicionando uma outra chave to com um valor dos. Desse jeito eu estou fazendo um dicionário ali que tem as informações de termos em inglês que vão ser traduzidos para espanhol. Aqui um outro exemplo, posso inicializar automaticamente, não fazer atribuição um a um. Então, se eu já sei de antemão quais são os valores e chaves, eu posso fazer o que está no exemplo ali. Então, o nome do meu dicionário é alien 0, eu tenho a chave color, o conteúdo da chave color é green, o conteúdo da chave points é 5. Vocês vão notar que a gente não tem, no caso do dicionário, a gente não tem aquela ideia de ordem que a gente tem na tupla e na lista. Aqui, o que importa é a minha chave. Quando eu passar a chave certa, ele vai me dar o valor daquela chave. Então ali a gente está mostrando os dois valores. Eu estou dando o print da chave color, que vai me retornar green, e estou dando o print da chave points, que vai me retornar o valor 5. A gente pode alterar o conteúdo no dicionário, então usando a chave correta, eu posso alterar. E no caso aqui se eu inserir uma chave que não existe, ele vai basicamente adicionar essas chaves com os respectivos valores. Então, o que acontece ali
na posição Y, posição X, com o valor 25 e 0. E para alterar um valor, a gente tem um dicionário inicial ali que a color é green, a cor é verde. Eu estou mostrando ela na tela, então o alien é verde, alien is green. No caso, depois na terceira linha, eu estou alterando a chave color para yellow, aí meu dicionário vai ter sido modificado. E aí eu acessei novamente usando a mesma chave que eu tinha antes, e o valor já é um novo valor yellow. Para remover, eu posso usar o del. Nesse caso aqui desse exemplo, a gente tem um dicionário com o nome de várias frutas, como se fosse num depósito, num estoque. Para cada fruta eu tenho o valor, que é a quantidade de frutas que eu tenho lá dentro. Então ali a gente tem abacaxis, bananas, laranjas e peras. Se eu der um print do dicionário, ele vai mostrar daquele formato que está ali embaixo. E na hora que eu dou um del, passando o nome do dicionário e a chave, ele vai apagar, nesse caso aqui, toda a referência que tem para peras. Uma observação importante, a gente nunca vai ter mais de uma chave igual. Então eu sempre vou ter uma chave única, os valores independem. A gente poderia ter tanto abacaxis quanto bananas ali com 430, mas eu não vou ter abacaxis e abacaxis de novo como chave. As chaves são únicas. Então ali eu apaguei peras, quando a gente dá o print novamente, o 217 com a chave pera já some. A gente tem algumas funções especiais, como o len, que nem a gente tinha antes. Vocês podem notar que ele vai dizer a quantidade de pares que a gente tem dentro do dicionário. Então nesse caso a gente tem 3. Tem a chave keys, que vai me dar uma listinha, vai me retornar uma lista com todas as chaves. E a função values, que vai me retornar uma lista com todos os valores. E por fim, a gente tem o método items, que me retorna o dicionário inteiro. Então ele me dá uma lista e cada elemento da lista é uma tupla com a sua chave e o seu valor. Então como é que a gente pode percorrer um dicionário? Como é que a gente faz um for para percorrer? Tem várias formas. Uma delas é usando esse próprio items. Se a gente quiser acessar tanto a chave quanto o valor, a gente escreve for, aí usa uma tupla ali para dizer que toda vez que ele entrar no laço de repetição, chave vai ser a chave atual e o seu respectivo valor. Usa o operador in e acessa no nosso dicionário o método items. Dessa forma ele vai percorrer todas as chaves e seus respectivos valores. E aí vocês podem notar que não tem ideia de ordem nesse caso. A gente vai ver depois como é que ordena. Se eu quiser, por exemplo, ordenar pela chave, eu posso fazer um for nesse sentido. Então, eu chamo a função sorted, passo uso o dicionário e invoco a função keys. Aí, nesse caso, ele vai ordenar todas as chaves que eu tenho, como são letras em ordem alfabética, e aí eu posso percorrer essa listinha de chaves ordenadas para acessar de forma ordenada no meu dicionário. Outra coisa que a gente pode fazer para percorrer, sem repetição, por exemplo, os valores, é usar a função set. Ele cria uma lista ali dos meus values sem repetição nenhuma, mesmo que tenham vários valores iguais. A gente pode obter tanto com colchetes quanto com a função get. Se caso a gente tente acessar uma chave que não existe com a função get, ele vai me retornar none, que em Python representa nada. O operador in a gente pode usar também num if, se a gente quiser, num teste condicional, para verificar se uma chave está lá dentro do nosso dicionário. Para não ficar tão teórico, vamos fazer agora um exercíciozinho aqui. Então, vamos ler a ordem do exercício. Ele pede para criar um dicionário, que é uma agenda. Então, já posso parar aí, ó, e já começar a criar meu dicionário. Então, vamos chamar de agenda. Ele é um dicionário, então crio com as chaves. O que a gente precisa botar de informação? Eu preciso minha chave vai ser o CPF da pessoa, o nome, a idade e o telefone são os dados. Então, esses caras aqui, para serem armazenados, a gente pode usar tanto uma tupla, então o valor inteiro lá do meu dicionário vai ser uma tupla com essas informações, ou uma lista, mas eu vou usar uma tupla que faz mais sentido nesse caso. O programa vai ler uma série de valores, criar agenda e imprimir todos no formato que ele quer aqui, que é o nome, hífen, idade e hífen fone. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que fazer uma repetição para ficar lendo até terminar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um while true, repetição até o fim. Quando o usuário não quiser mais, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ele. Vamos fazer o seguinte, input
Quer continuar? Sim ou não? Então, a opção é receber isso. A gente pode também usar aquelas funções de string lá. Agora a gente pode fazer um if aqui. If op igual a não, a gente dá um break. Caso contrário, ele vai continuar fazendo. Então agora a gente vai pedir para ele. A gente vai ter que ter uma variável para guardar o nome. Não, primeiro o CPF, né? CPF. Qual o CPF? Vamos fazer com que o CPF seja int. Agora a gente vai ler a mesma coisa para o nome. Vamos agilizar aqui. Nome, idade, telefone. Então o nome não é inteiro, então a gente já tira o cast para int. A idade é inteira, sim. E o telefone, vamos fazer como string. A gente pode botar ponto, if, pode botar o que a gente quiser. Então a gente fez a entrada dos dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a agenda. Qual que é a nossa chave? Nosso CPF. Qual o valor que a gente vai colocar? Uma tupla com nome. Você tem que cuidar só que a ordem, tá? Tem que ser sempre a mesma. Então, se vocês adicionaram desse jeito a tupla, quando a gente for acessar, nome vai ser o primeiro elemento, idade o segundo e telefone o terceiro. Aqui a gente já fez a inserção dos valores. O que mais a gente precisa fazer? Só isso. Agora, terminou aqui. Quando ele chegar aqui, ele parou de cadastrar. Aí a gente vai fazer um for para mostrar os dados. Então, como ele não pede para mostrar com CPF, a gente não precisa fazer aquele for com items. A gente pode simplesmente fazer um for com as chaves mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. For CPF in agenda, que é o nosso dicionário, ponto keys. Se a gente quisesse ordenar aqui os CPFs, bastaria a gente chamar o sorted para as nossas chaves, que nem eu mostrei no exemplo antes. E aqui a gente só vai botar um print. Qual que é o formato que a gente usa lá? Nome, idade e fone, né? Para acessar aquela da agenda, o CPF a gente acessa. E dentro desse CPF eu vou acessar qual que é o elemento que a gente quer. A gente quer nesse formato, né? Qual que é o primeiro? O nome. Aí a gente vai juntar isso com um hífen. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a posição 1. Um hífen novamente. E a posição 2, que vai ser o nosso telefone. E tá feito o programa. Vamos testar? Opa! Vamos esquecer, né? Esse é o problema de copiar e colar. Então, vamos esquecer aqui, ó, de mudar a mensagem para o usuário. Então aqui é nome, idade, telefone. Agora vai. Vamos ver. Beleza. Escrevi S minúsculo, mas como eu usei o upper, automaticamente ele botou o S para maiúsculo, não vai dar erro. Agora a gente vai botar, vamos botar uns CPFs bem simples aqui, então 1, 2, 3. O Joe tem 89 anos, o telefone dele é esse. Quero continuar assim. Ó, agora eu botei maiúsculo, não interessa, com o upper ele vai funcionar da mesma forma. Então vamos botar mais um, 4, 5, 6. A Mary tem 75 anos. O número dela de telefone é esse. Vou botar mais alguém só para a gente ter 3 elementos. Então, CPF é 000. Quem mais? John tem 32. E o número dele de telefone é esse.
Não quero mais continuar. Então qualquer coisa que a gente colocasse que fosse igual a N, ele ia terminar. E aí vocês vão notar aqui que ele mostrou todos, a gente percorreu aqui com sorted keys. Por que que o John veio antes que nosso CPF era 0? Eu ordenei pela chave. O segundo cara, a segunda pessoa que veio foi o Joe, porque era 1, 2, 3. E o terceiro foi a Mary, que era o 4, 5, 6. Então tá feito o exercício, já resolvemos, fizemos o cadastro, salvamos ele num dicionário e mostramos ele na tela no formato que o exercício pedia. Valeu, até a próxima playlist.